Olá, bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos a este webinário sobre atualização do Sistema Scholar One. Esta é a atualização que eles chamam de Q4, né, do quartil, quarto quartil do ano. Meu nome é Alex Mendonça, eu sou coordenador da unidade de submissão online do Cielo Brasil. E comigo hoje aqui também está me apoiando nesse webinário a Carolina Taniguchi, que vai ficar coletando as perguntas que vocês, porventura, fizerem para serem respondidas ao final. Muito obrigado pela participação de vocês, é muito importante que vocês se mantenham informados sobre as atualizações do sistema, e é sempre um momento também para a gente discutir algum outro assunto relacionado ao Cielo e aos periódicos. Então, a agenda de hoje é essa aqui, né? Eu havia compartilhado previamente. Nós vamos falar sobre a atualização da versão, que eles chamam, eles pararam de usar número, né? Versão 3 ponto alguma coisa, 4 eles começaram a usar agora por quartil, então essa é a última atualização deste ano. E aí eu incluí um item de última hora, que eu não havia colocado na agenda no e-mail que eu mandei para vocês, mas é falar um pouco sobre ciência aberta no sistema Scholar One, né? Retomar alguns pontos que não são novidades, já tínhamos falado em outros encontros, alguns periódicos já estão fazendo, mas que eu quero reforçar. Então vamos falar da primeiro item aqui, atualização da versão que já está disponível. Essa atualização ela ocorreu de ontem para hoje, então hoje todos os sites já estão com essas alterações que eu vou falar agora. Ela foi uma atualização pequena, relativamente pequena, não teve grandes mudanças, tá? Eu reuni aqui nesse documento que eu também compartilhei previamente, né? As notas de atualização foram sete, sete atualizações aqui, sendo que a última são correções pontuais, que talvez nem se apliquem a vocês. E algumas delas não se aplicam, né? Então, eu acho que vai ser relativamente rápido hoje nosso encontro aqui. Primeira atualização. Eu vou pedir já um pouco de. Pedir desculpas, né? Em nome da. Não em nome, mas eu vou me desculpar porque eu estou usando a versão em português, mas eu já percebi que tem alguns erros de tradução, umas coisas esquisitas que não ficaram muito legal na versão portuguesa. Então, é, quando, quando eu perceber isso, eu aponto aqui, tá? Nos pontos que eu achar isso que não ficou muito legal a tradução. Mas vamos lá. Primeiro item que foi alterado diz respeito à função de login integrado, né? De login integrado com o Web of Science, que é uma mudança que eles vêm fazendo já há um tempo. Então, desde a última atualização já é possível fazer o login pelo Web of Science, e isso é uma forma de diminuir os problemas com login, né? Porque aí você não precisa mais ficar lembrando sua senha ou tendo várias senhas diferentes. Então, isso já é uma realidade, já é possível fazer o login pela sua conta do Web of Science, caso você tenha. Lembrando que também pode ser algum outro serviço que a Clarivate tenha, né? Publons, enfim, eles têm uma série de plataformas aí da Clarivate, então possivelmente eles estão unificando tudo para facilitar esse login. E isso né, é uma estratégia para diminuir problemas com login. E aí, dentre elas, está aqui que é possível agora alternar entre periódicos, sem fazer login novamente. O que significa isso, né? Então, um pesquisador, uma pesquisadora que tem conta em vários sistemas, vários Scholar Ones espalhados aí, não só os do Cielo, pode ser qualquer Scholar One do mundo todo. Caso você seja editor, editora, avaliador, né, de qualquer site, né, Scholar One, você consegue
depois de fazer essa unificação, né, fazer o login, primeiro tem que fazer essa unificação, primeiro tem que fazer o login pelo Web of Science, você precisa fazer esse login unificado aí. Aí, quando você faz isso, o sistema identifica que você se logou num sistema, e no outro sistema, caso você tenha feito também. Então, conforme você vai fazendo login, nos múltiplos sistemas que você tem conta, usando a opção de login unificado, né, não pelo seu login e senha normal, vai habilitar um menu para alternar para outra conta, que é esse aqui, ó. Quando você está logado, aparece agora esse menu alternar para outra conta, e aí mostra todos os periódicos que você possui conta. E isso, como eu falei, não é só os do Cielo, pode ser qualquer site do ScholarOne, seja de, enfim, periódicos de outra editora, não tem problema. Caso você tenha muitos periódicos, né, vai habilitar aqui uma opção aqui em cima para você digitar o nome. Então, para você não ficar procurando o título, você pode ir digitando o título e aí ele localiza o nome do periódico. Então, escolhendo o periódico aqui, ele muda para o site de forma, assim, direta, né? Ele não desloga do sistema e não pede para você se logar novamente. Então, essa é uma facilidade que vai ajudar aí, imagino, os usuários que tenham contas, pessoalmente, né? Pesquisador e, é, assim, pesquisador, todos vocês são pesquisadores praticamente, mas pessoas que atuam com diversas funções em diversos periódicos. Então, isso é uma mudança que já está disponível para o padrão. Não é necessário solicitar nada para a gente, nem para o ScholarOne, mas, como eu falei, né, precisa vincular pelo menos uma conta a uma conta do Web of Science. Então, para isso funcionar direitinho, tem que acontecer esse vínculo, para identificar que essa conta está, né, associada em múltiplos periódicos. Então, essa foi, acho que foi a principal, tá? Desse release, não é à toa que ele está como número 1. A segunda alteração aqui, lógica de vinculação atualizada para contas do ScholarOne. Quando vocês verem isso aqui, tá? É ScholarOne Manuscripts, né? O S1 aqui, então é a abreviação que eles usam para falar do ScholarOne e do Web of Science. Isso aqui é basicamente eles estão dizendo que agora eles capturam, eles fazem essa verificação de várias formas, né? Eles usam primeiro o seu e-mail, depois eles usam o ID do Web of Science, usam o ORCID. Eles estão só aqui dizendo as maneiras que eles usam, né, para fazer esse vínculo, que é uma evolução da forma anterior, né, do release anterior, que provavelmente só usava o e-mail e tal. Então, aqui eu destaquei nesse trecho. Se o login for feito usando um método diferente da vinculação inicial, agora há uma nova lógica que faz a verificação cruzada do ORCID, sim formado, e o ID da conta do Web of Science, além do endereço de e-mail primário, para verificar se a tentativa de login é válida. Se houver uma correspondência, a autenticação será concluída e o acesso será concedido. Então, aqui é mais uma questão de segurança mesmo, para garantir que a pessoa a conta seja dela mesma. Então, são camadas de segurança aqui que estão sendo aplicadas para esse login unificado, tá? Não tem muito impacto, assim, em questões do sistema mesmo. Terceiro ponto, filtros do autor e do avaliador, né? Eles usam aqui o termo revisor, mas, enfim, a gente costuma falar avaliador, mas muitos também usam revisor e tal. Então, filtros do autor e revisor para relatórios de dados demográficos. Então, isso diz respeito aos relatórios sobre os dados demográficos, que são aqueles dados que perguntam sexo do usuário, gênero do usuário, etnia, localização, né? Enfim, essa questão de, como fala?
me fugiu o nome agora, mas são os dados demográficos que já faz mais de um ano que isso está disponível e já estão sendo coletados. Então, isso diz respeito aos relatórios, tá? Porém, nem todos vocês ainda têm acesso a esses relatórios. O Scholar One está liberando isso aos poucos. Então, só alguns periódicos Cielo, eu acho que são menos de 5, não me lembro agora, mas é um número bem pequeno que tem acesso a esses relatórios, porque o Scholar One está liberando isso aos poucos. Então, não é que a gente não está liberando. O próprio Scholar One está fazendo isso aos poucos, porque é uma coisa nova, é uma coisa que lida com dados sensíveis, eles estão estudando melhor forma de liberar isso para todo mundo. Então, o lado bom, né, é que para quando isso estiver disponível para todo mundo, todas essas novidades, tal, já vão estar disponíveis, né? Porque até então não era possível filtrar, por exemplo, né, no relatório, por papel aqui de autor ou parecerista. Agora já é possível fazer esse filtro, né? Então, para quando estiver disponível para os demais periódicos, já vai vir com essa funcionalidade. Então, quem já tem acesso aos relatórios, e os periódicos que estão assistindo isso sabem quem são, já está disponível para vocês, por padrão. Para quem não tá ainda, não tem acesso a esses relatórios, o Cielo, a gente está conversando com a Clarivate para que eles liberem isso para outros, ampliem, né, o número de periódicos que podem ter acesso. Então, a gente está, né, cobrando eles, a gente está conversando com eles para que mais pessoas, mais periódicos tenham acesso. Isso, então, é o próprio Scholar, o própria Clarivate que impôs esse limite para eles fazerem isso aos poucos, até porque conforme vão vendo os bugs, problemas, eles vão corrigindo, tá? Então, aqui tem uma explicação, mas nada de novidade. Esse quarto ponto diz respeito à integração com o Copyright Clearance Center, Rights Links, que não está disponível para periódico Cielo, porque isso é um módulo de pagamentos de taxa, né? E que exige contas no estrangeiro, né? Contas em bancos internacionais. Então, não tem, nós não estamos, nenhum periódico Cielo tem integração com isso. E mesmo que quisesse, não poderia se tivesse conta do Brasil aqui. Então, existe essa limitação quanto à conta do banco, que não pode ser do Brasil. Então, não vou me estender nisso aqui. Quem quiser dar uma olhada nisso, está lá disponível no documento, né? Nesse documento aqui de release. E se um dia isso estiver disponível para nós aqui do Brasil, eu vou divulgar com vocês, mas por enquanto isso não está disponível. A quinta atualização diz respeito à desativação de um lote de exportação. Lote de exportação é aquele batch, o batch export que exporta os arquivos de submissões aceitas, que até alguns periódicos esquecem que ele existe e aí depois dá algum problema que a submissão é arquivada porque passou muito prazo e aí foi ver o batch estava mal configurado, não recebeu os arquivos, ou os arquivos foram para o e-mail que a revista não sabe qual é. Então, o batch, né, ele é esse cara aí. E é bom a gente lembrar que ele existe, é bom a gente dar uma olhada nele de vez em quando para ver se está tudo certo. Ele que envia os arquivos aceitos, lembrando que é possível configurar mais de um, então é possível ter múltiplos batches aí. E essa atualização, ela permite desativar um batch sem que você precise excluir, porque até então, se você não quisesse mais usar um batch, você praticamente teria que excluir ele ou pedir para a gente fazer uma modificação lá que só a gente tem acesso. E agora é possível desativar esse lote. Vocês mesmos podem fazer isso. Eu não acho que vai ter muita utilidade isso aqui, mas é bom, estou informando aqui, né? Então, está disponível para o padrão também, nenhuma ação é necessária,
Só o pessoal que é administrador pode fazer essa mudança e editor em alguns casos, mas no caso aqui é só admin. E aí, quando você clica lá num batch para editar ele, agora tem essa opção aqui chamada indisponível. Antes só tinha essas duas, né? Sempre quando a lista de verificação da produção estiver preenchida. Agora dá para colocar indisponível, e aí aparece assim, desativado quando você marcar, e basicamente isso desativa o batch. Então você não consegue, ele para de exportar, né? Não dá para selecionar ele como um destino aqui de exportação. Enfim, tudo que uma desativação traz, né? Então é isso, está disponível já. A sexta atualização, existem alguns novos relatórios disponíveis que dizem respeito à exportação, né, dos arquivos. Então, ainda falando sobre exportação, às vezes vocês ficam com dúvida se, se teve alguma falha na exportação, se foi tudo certo, se teve algum manuscrito que não foi exportado. Então, existem agora dois relatórios, que é relatório de exportações com falha e relatório de exportações bem-sucedidas. Então, esses relatórios estão disponíveis e eles mostram, né, então, com falha, se, se teve, ó, qual foi o nome da exportação do lote, né, a data que foi atribuído a esse lote e o motivo da falha. Então, é legal porque dá para fazer uma exportação aí, né, dos últimos meses, tal, e identificar se teve algum batch aí, algum pacote que deveria ter sido exportado, não exportou, que teve falha, e aí dá para mostrar também o motivo da falha. Geralmente, o motivo da falha é porque o arquivo é muito grande, né? O arquivo zip ultrapassa lá o limite que eles têm, e aí não é feita a exportação. Mas pode ser outros motivos também, pode ser quem usa FTP, pode ser que o FTP está fora do ar, enfim. E também tem um relatório de exportações bem-sucedidas, que mostra que deu tudo certo, por exemplo. E aí tem também aqui um campo nesse relatório que mostra o número de exportações com falha. Essa melhoria aqui, essa função nova, ela está disponível apenas mediante a solicitação, tá? Então, caso vocês tenham interesse em ter acesso a esses relatórios, abra um chamado no suporte. Acho que a essa altura todos vocês já é, sabem como fazer isso. Tem lá o botão Help, né, no topo do sistema, que leva para o portal de ajuda do Scholar One, e lá tem uma opção para entrar em contato com eles, para abrir um chamado. Então, podem abrir um chamado, quem tiver interesse em solicitar isso. Não precisa passar por nós, vocês mesmos podem fazer essa solicitação. A gente vai ver com o Scholar One para ver se eles habilitam isso para todo mundo, por padrão, né? Se a gente consegue fazer uma solicitação em massa aí para vocês. Mas, como a gente ainda vai ver se isso é possível, pode ser que isso não seja possível, enfim, então fiquem à vontade para vocês mesmos já fazerem essa solicitação, tá? A sétima alteração, ela não se aplica a vocês, porque está relacionada com aquela integração, né, de submissão. Quando eu venho comentando que o Scholar One tem feito várias mudanças para integrar o Scholar One com outras plataformas e permitir interoperabilidade aí de submissão, por exemplo, de um servidor de pré-print que já vá direto para o Scholar One, ou de uma plataforma de autoria que vai direto para o Scholar One, tal. Isso ainda a gente não está usando, nenhum periódico está usando isso, então não vou me aprofundar nisso. Quem quisesse verificar que essa alteração fica à vontade, mas isso não está disponível ainda para vocês, não tem nenhum caso que a gente está usando. E por fim, tem aquelas correções de defeitos pontuais. São itens que. São 4 itens aqui que eu não vou também me alongar, porque são coisas muito específicas que pode ser que vocês nem tiveram esse problema.
mas tem aqui umas correções aqui na hora de anexar PDF no parecer, é, tem aqui um problema do rights links que como não se aplica a vocês, enfim, tem aqui um problema em enviar pacote zip, mas eu acho que são coisas muito pontuais que não vale a pena a gente detalhar, mas pode ser que o seu problema tenha sido corrigido aqui, se você se identificar com alguma coisa. Bom, era essa que tá previsto, né, que está sendo entregue aqui nessa versão do quarto quartil do ano. Não é muita coisa, como vocês podem ver. É, e vamos agora vamos para o próximo item da agenda, que eu tinha aqui. As perguntas, caso vocês tenham, a gente vai responder no final, tá? Agora passando para falar sobre ciência aberta no Scholar One, né? Eu quero destacar dois pontos. Formulário de conformidade com a ciência aberta, que não é nenhuma novidade para vocês, eu espero. E a pergunta aos pareceristas se concorda com a publicação do parecer. Coloquei aqui essa captura de tela, que é um trecho dos critérios Cielo Brasil, né, sobre o Cielo Brasil e o modus operandi de ciência aberta. É o item 2.3 lá do documento de critérios. E destaquei ali o trecho até o final de 2023, né, este ano, o modus operandi de ciência aberta deverá ser adotado por toda a coleção. Então, a gente observa que a maioria dos periódicos que usam o Scholar One ainda não estão fazendo, não está fazendo, né, nenhuma ação de ciência aberta, não está fazendo não fez nenhum ajuste para incorporar ciência aberta no Scholar One. Alguns de vocês, sim, já estão contemplados, né? Já estão redondinho em relação a isso, já está com esses ajustes todos, tudo que era possível fazer já foi feito, mas a maioria não fez. E o que é que pode ser feito, né? Primeira coisa é solicitar o formulário de conformidade com a ciência aberta. Esse formulário, já apresentei ele no passado. A gente lançou ele pela primeira vez aqui em junho de 2020, e desde então a gente não fez nenhuma alteração nele. Ele está disponível lá no nosso site do Cielo, do portal regional do Cielo, né? O www.cielo.org. Então não é o Cielo Brasil, mas se vocês quiserem a gente manda o link e tudo. E esse formulário, ele tem três seções. Eu vou mostrar ele aqui em detalhe. Tem três seções. Uma sobre pré-prints, que pergunta ao autor se esse manuscrito é um pré-print, sim ou não. E aí, se for, o autor tem que informar qual é o DOI do pré-print. A outra seção é sobre disponibilidade dos dados de pesquisa, que pergunta aos autores se os conteúdos, né, se os dados do artigo já estão disponíveis aonde está disponível isso, se está disponível, se sim, aí tem aqui umas opções que o autor tem que informar, se não, também tem que informar se não está. E, por fim, a terceira seção é a abertura da avaliação por pares, que pergunta se o autor concorda, né? Se o autor concordaria, né? Se ele concorda com a publicação dos pareceres na eventualidade do artigo dele ser aprovado, sim ou não. E se o autor concorda em interagir com os avaliadores quando oferecida a opção. Acho que é importante destacar isso aqui. Quando oferecida a opção e quando oferecida a opção. O Scholar One não permite que os autores interajam com os pareceristas. Não existe essa possibilidade no Scholar One. Mas perguntar não vai fazer nenhum, né? Não vai mudar nada, assim, no sentido de... Não quer dizer que vocês vão ter que permitir a interação de autores com avaliadores. Não, perguntar não faz mal. Eu acho que esse formulário todo ele tem esse espírito, né? Então, no caso do pré-print é um pouco mais porque você está realmente divulgando ali onde está o pré-print, né? É, mas dos dados, eu acho que é uma coisa que perguntar é extremamente importante, qual é
a situação dos dados que deram origem a essa pesquisa, a esse artigo, e da avaliação por pares aberta, a gente está perguntando só. Não quer dizer, não tem nenhum comprometimento da parte do periódico aqui que ele vai, de fato, publicar o parecer ou que ele vai, de fato, permitir essa interação. Nós estamos só fazendo para a pergunta. Então, esse formulário aqui, ele está disponível lá no site do Cielo, como eu falei, e qual é o que o periódico, o que vocês podem fazer no Scholar One, né? Aqui é exigir, tá? Gente, que ele trocou automaticamente. Exigir o envio do formulário preenchido na submissão do manuscrito. Então, quando o autor submete o trabalho, ele tem que preencher esse formulário e enviar junto com a submissão, enviar junto com os outros arquivos. Esse formulário, por sua vez, ele passa a ser incluído no PDF gerado pelo sistema. Então, ele é incluído. Então, não adianta só solicitar o formulário e ficar com a revista e não compartilhar essa informação com os pareceristas, não divulgar isso para os avaliadores. Os avaliadores precisam saber se o artigo é um pré-print, eles precisam saber se tem dados, aonde é que estão os dados, e eles precisam saber também se os autores concordam com a publicação do parecer. Tudo isso faz parte do modus operandi de ciência aberta. Então, não adianta só solicitar o formulário e guardar para você o formulário. Precisa compartilhar com o parecerista. E o formulário também é incluso naquele arquivo zip que é exportado pelo sistema. Então, aqui, é um exemplo de como é que fica lá na submissão. Então, eu tirei isso de um periódico Cielo que já está alinhadinho com a ciência aberta, e eles exigem aqui, é obrigatório o envio desse formulário, tá? E aí é legal colocar um link nessa parte superior, que eu não coloquei aqui na captura, um link naqueles textos, né? Para a pessoa baixar esse formulário, que já pode ser direto do o link aqui do Cielo, o link que está lá no nosso site. Aí o autor baixa, preenche e transfere aqui, ok? A outra A outra questão, isso aqui mudei o contexto aqui, tá? Eu tô na avaliação, no formulário de avaliação do parecerista. Lá no formulário, quando o parecerista está respondendo as perguntas, é interessante incluir uma seção de conformidade com a ciência aberta, que pode ter essas 3 perguntas ou só uma ou duas delas, enfim, algo algo nesse espectro aí. Aqui nesse exemplo, o periódico está perguntando se o manuscrito está disponível como um pré-print, se o parecerista acessou é, é, os comentários que esse pré-print recebeu, se é que ele recebeu algum comentário, né, algum feedback. Sim ou não se aplica. Não se aplica para casos que o artigo não tem pré-print, né? Porque o parecerista pode fazer uso desses comentários, desse feedback, dessa avaliação, para tomar a sua decisão também. Aí essa pergunta aqui está perguntando se os autores disponibilizaram, né, os dados adjacentes à pesquisa. Isso aqui já tem a ver com dado aberto, sim ou se não, né? Por isso que é importante ele ter acesso ao formulário de conformidade com a ciência aberta, que eu comentei. E, por fim, se o parecerista concorda em publicar, né, o seu nome nessa avaliação, né? Isso, novamente, a gente está só perguntando, né? Não estamos nos comprometendo se vamos de fato publicar esse parecer e esse nome. Aqui nesse exemplo, né? Nesse exemplo específico, a revista está falando: se você escolher que não concorda em publicar o seu nome, você vai ser mantido anônimo, mas o seu parecer ainda vai ser publicado. Nessa revista é uma regra publicar o parecer, mas não precisa ser, no caso de vocês, pode não ser essa regra ainda, pode ser que vocês só queiram saber se o parecerista aceita ou não publicar, né? Lembrando que tem publicar parecer é uma coisa, publicar parecer e nome
é outra coisa, identificado, não identificado. O importante é o periódico começar a fazer esse movimento, é começar a explorar essas opções. E perguntar não machuca. Perguntar não quer dizer que vocês vão fazer isso, né? Acho que vocês podem até deixar isso claro na pergunta num primeiro momento. É óbvio que a gente está caminhando para uma ciência aberta e possivelmente no futuro vai ser exigido que esses pareceres sejam publicados, mas a gente também entende que é um período de transição, que é um período que vocês estão explorando opções, e é importante até vocês verem qual é o retorno dos pareceristas, porque tem muito receio de revista e, na verdade, às vezes esse receio não é concretizado, porque se você tem o aceite do autor, que concorda, e a concordância do parecerista, se ambas as partes estão concordando em publicar, por que é que, qual é o receio aqui, né? Aí a gente está falando de outra coisa, de talvez de é, outras questões envolvidas em gerar esse parecer, publicar esse parecer, questões técnicas, fornecer o XML, mas aí é uma outra discussão. Mas o que a gente mais ouve é resistência em relação a é, medo, insegurança de como é que isso vai ser recebido pela comunidade, que os pareceristas não vão querer dar parecer, mas a gente não está falando de obrigatoriedade por enquanto. A gente está falando de solicitar qual é perguntar aos avaliadores como que eles se sentem em relação à publicação do parecer, identificado ou não. Não quer dizer que o periódico vá fazer isso ainda, embora, novamente, estamos caminhando para uma ciência mais aberta, e isso então é um primeiro passo em direção a isso. O primeiro, segundo, terceiro, já faz um tempão que a gente está falando disso, né? Então, essa é um exemplo de perguntas do formulário do parecerista que vocês podem se inspirar, tá? O importante é a gente começar a consultar a nossa comunidade, verificar qual é a percepção deles, como é que eles estão recebendo esse movimento aí. Muito bem, então aqui conclui a minha apresentação. Eu vou ver se temos perguntas que a Carol coletou. Vamos lá. Então, aqui pergunta do Luciano Panepucci. Os usuários podem ter algum problema caso a sua conta Orchid utilize seu e-mail institucional e a sua conta Web of Science o e-mail pessoal ou vice-versa? Eu acredito que não, porque uma vez que você faz o login na plataforma, o e-mail não independe, assim, ele vai fazer esse vínculo, você vai fazendo vínculos, né? Então, se você tem sua conta do Orchid, já está vinculada no seu perfil, e aí você vincula sua conta Web of Science, isso não deveria ser problema, porque uma coisa são coisas que já foram, digamos que, validadas, né? Mas isso é muito novo, eu não testei, eu não tenho conta no Web of Science, eu não sei responder isso, eu acho que nós vamos ver isso nos próximos dias, conforme vocês vão utilizando. Mas a julgar também como eles não levantaram essa bandeira, eu diria que isso não é um problema. Senão, talvez eles poderiam falar: olha, atenção, se o seu e-mail for diferente, não vai ser possível, tal. Mas eu acho que essa autenticação, ela não leva em conta se os e-mails são diferentes. Filtro aqui sobre filtros do autor e avaliador para relatórios. Aqui, Luciano, novamente. Então, o formulário para coleta de dados demográficos é fixo ou as revistas poderão customizar as perguntas? Ele é fixo. Não pode customizar a pergunta. E a gente também tá. Todos os sites do Cielo estão fazendo as perguntas. É, então, o periódico Cielo também não tem como não perguntar. Isso faz parte do nosso critério aqui, nossa política, para poder até, enfim, obter esses dados, né? E a gente poder fazer análises de demográficos. Então, a gente não deixou a opção para vocês não perguntarem. Então, vocês estão, todo mundo está perguntando, mas não dá para customizar esse formulário. Esse formulário ele foi feito
um grupo de trabalho da Clarivate, que teve várias pessoas, vários representantes de partes interessadas diferentes, que bolaram esse formulário e, e eles chegaram a esse resultado aí. Se tiver alguma coisa que vocês se sintam, por exemplo, não representados ou que poderia mudar, vocês podem submeter esse pedido para a Clarivate e eles podem avaliar, né, para ver se isso faz sentido incluir para todo mundo. E esse formulário ele é o mesmo para todo mundo que usa o Scholar One. Todos os Scholar Ones do mundo usam esse mesmo formulário. E a única coisa é que ele não está traduzido ainda para português e espanhol, se eu não me engano. Ele está em inglês ainda, se eu não me engano, né? Pode ser que tenha sido traduzido e eu não estou lembrado, mas eu lembro que não estava traduzido ainda. Mas a gente está cobrando eles para eles traduzirem. Vamos lá, ciência aberta. Tem uma mais polêmico aqui. Laiane da Polímeros. Sobre o formulário de conformidade, é preciso usar este da Cielo ou o periódico pode ter um próprio? Pode ter um próprio, Laiane, não tem problema. O do Cielo é uma sugestão. A vantagem de usar o do Cielo é que se a gente fizer alguma alteração, como eu mostrei lá em junho, né? A gente nunca mais mudou desde junho de 2020. Caso a gente mude e vocês usem o mesmo link, né? Já que vocês vão sempre puxar lá do nosso site, e a gente, porventura, atualizar esse formulário, vocês vão passar a ter acesso à versão atualizada. Se vocês tiverem o próprio, vocês vão ter que atualizar no de vocês, então tem esse trabalho a mais, mas não tem problema nenhum se a revista quiser usar o dela, tá? Fizer alguma adaptação, não tem problema. Vinícius, da RLAI, o Cielo vislumbra alguma possibilidade de viabilizar essa interação entre autores e avaliadores, tendo em vista que Scholar One não permite que isso seja feito? Então, no Scholar One, isso não está sendo muito. Não é muito. Eu não vislumbro isso num curto prazo, tá? Se a ciência aberta ganhar muita força dentre os periódicos que estão usando o Scholar One, então isso é uma coisa que deve ser incluído em breve, assim, né? Essa interação direta entre avaliador e autor. Tem que ter demanda. É claro que o Cielo tem muitos periódicos e se a gente fizer essa pressão, é uma pressão que tem algum peso, mas o Scholar One também atende a um monte de outros periódicos, então tem que ser uma coisa mais assim também generalizada. E se a gente pedir, eles vão falar para a gente, ok, a gente vai fazer, mas vai custar tantos $1.000, porque é uma coisa que a gente está sendo, digamos que, pioneiro, assim, né, pedindo primeiro, tal. Que é como o Scholar One geralmente funciona, né? É, esses pedidos primeiros financiam e aí libera para todo mundo. Por outro lado, sei que não falamos hoje do OJS, mas o OJS já permite essa interação direta, que é uma das coisas que o OJS tem de diferente ou de vantagem, né, em relação ao Scholar One. Então, o JS permite essa interação. Então, se a gente também está discutindo sobre uma migração, né, mudar para o sistema JS, esse é um problema resolvido para periódicos que vão mudar para o JS. Juliana da Einstein. Bom dia, Juliana. Acho que me perdi a informação. Onde o formulário vai ficar no Scholar One? Ele vai ficar no passo de envio dos arquivos. No mesmo lugar ali onde envia o main document, ele envia o formulário, né? E aí, por sua vez, vai fazer parte do PDF que é gerado pelo sistema. Depois disso, depois que o artigo é aceito, o periódico arquiva o formulário e ponto. Não se publica esse formulário, tá? Esse formulário ele vai só até a aceitação do trabalho. Luciano, me parece que incluir nas políticas da revista uma única seção
política sobre ciência aberta, descrevendo que a revista apoia iniciativas de ciência aberta e ainda está estudando as formas de implementá-las, e, nesse sentido, estamos exigindo que os autores enviem o formulário, link, junto à submissão, apenas como maneira de auxiliar o corpo editorial a entender a opinião dos autores, já seria suficiente. Isso bastaria? Sim, isso é um passo importante. Então, já é uma coisa, já é um caminho para a ciência aberta, porque você já está, primeiro, perguntando aos autores todas aquelas questões de ciência aberta. Então, sobre pré-print, sobre dados, sobre avaliação. Então, tem um efeito também didático, tem um efeito educativo em popularizar o que é a ciência aberta. Porque quando o autor for responder aquilo, ele vai se perguntar o que é pré-print, o que é dados. Ah, então quer dizer que eu deveria estar disponibilizando os meus dados? Ah, então quer dizer que é possível publicar parecer? Então, são coisas que muitos autores ainda não sabem que é possível. E o periódico tem esse papel também de ser educador, digamos assim, de propagar uma ciência que segue boas práticas, uma ciência que vai, a forma correta de fazer ciência. Então, sim, mesmo que seja só para vocês coletarem qual é como que a comunidade vai receber isso. Pode ser que de 10, de 100 artigos, 100 autores falem que não querem que o parecer seja publicado e que os pareceristas também, né? Então, vocês cheguem à conclusão de que a avaliação aberta, em 100% dos casos, não é viável, não se aplica. Mas como é que vocês vão saber isso sem ter esses dados que comprovem isso, né? Então, o formulário é um instrumento para tanto popularizar, democratizar a ideia da ciência aberta, de educar, e também já informar para vocês qual é a receptividade da comunidade do seu periódico. Luciano, é possível incluir a opção I don't know na pergunta do meio para revisores, para os casos de que a declaração de dados não esteja clara nos documentos disponibilizados para revisores? É possível. Esse formulário ele é customizado, diferente do lado do perguntas demográficas. Esse exemplo que eu usei, a revista que bolou ele, então é possível fazer as opções que vocês queiram ali, né? Então não tem problema. Edemar da Pesquisa Agropecuária Brasileira. A Cielo disponibiliza um local semelhante ao Cielo Data para publicação dos pareceres? Não, porque os pareceres vão ser publicados no próprio site Cielo Brasil, no site nosso, onde publicam-se os artigos. É, então, ali é o local onde vão estar os pareceres. O que a gente vai fazer, que ainda não fizemos, é que vai ser possível você filtrar por parecer lá na nossa busca, ferramenta de busca, tipo de documento, você tem lá hoje artigo, resenha, enfim, editorial, né? E a gente pretende colocar um parecer, para que você consiga buscar documentos que são identificados como pareceres. Então, de certa forma, é uma espécie de repositório, mas não é um local, né, específico como é o Cielo Data. Vai estar junto dos artigos do Cielo Brasil mesmo. Aqui, Temelin, da Ciência Agrícola. Nós temos que solicitar essas alterações com as perguntas e o formulário da ciência aberta para o Scholar One, ou nós podemos inserir? Boa pergunta. Vocês precisam solicitar isso para nós, Cielo. Cielo que tem acesso, que pode fazer essas alterações, tanto a inclusão da obrigatoriedade do formulário, quanto a inclusão das perguntas no formulário do parecerista. Vocês, periódicos, não têm acesso à área necessária para fazer essa alteração, tá? Então tem que pedir para a gente. Jorge, da revista Matéria. Como fazer a solicitação do formulário de ciência aberta? Acho que é mais ou menos parecido com o que eu respondi aqui para a Temelin. Então, manda um e-mail para a gente solicitando e a gente inclui a obrigatoriedade lá no envio dos arquivos. Porém, a gente recomenda, como eu falei,
que aqui na parte superior, onde tem os textos sobre instrução, né, aqueles textos instrutivos, que lembrem-se que para editar esses textos tem que ir lá no final, onde tem no final da página, no rodapé, tem o Configure Instructions, né, que fica lá no final do, só para mostrar para vocês aqui. Vocês podem configurar esses textos. Aqui, né, no Configure, aqui, Admin, Configure Instructions, clicando aqui dentro da página, lá na página, como vocês estiverem na página nessa página aqui, tá? Dos dados. A nossa recomendação é que vocês também disponibilizem no texto o link para o autor baixar esse formulário, porque ele vai chegar aqui e falar assim: ah, tá, eu tenho que mandar esse formulário, é obrigatório, mas cadê? Onde é que eu baixo ele? Como é que eu chego nesse formulário? Então, e o Luciano também sugeriu. Lá na instrução aos autores também pode ser colocado o link, mas também é interessante colocar nessa página do upload para que fique contextualizado e o autor consiga fazer o download ali, preencher e já mandar. Então, essa alteração vocês fazem da configuração aqui do texto. Vocês mesmos fazem. Mas a exigência do formulário é a gente que configura. Outros assuntos. Luciano Panepucci. O Scholar One, por padrão, arquiva submissões após um período de vários meses. São 6 meses no caso de submissões aceitas, 3 meses no caso de submissões rejeitadas. Mesmo que não tenham sido finalizadas, se não me engano. É isso mesmo? Se sim, é possível mudar esse período? Bom, como eu falei, né? São 6 meses para aceitas, aliás, e 3 meses para rejeitadas. Esses valores não podem ser alterados para mais, somente para menos. Quem quiser diminuir esses prazos, mais do que bem-vindo, mas não dá para aumentar esse prazo. É tempo suficiente, até porque os artigos são exportados, os arquivos são exportados até 24 horas após a aceitação. E ali ficam no sistema por mais 6 meses. Sobre os artigos que não foram finalizados, é o seguinte: ele só vai arquivar em 2 cenários. Primeiro, quando tem uma decisão dada, seja ela de minor revision, de major revision, tem uma decisão de revisão que o autor não mandou a revisão. Se passou 6 meses da decisão e o autor não mandou nada, o Scholar One vai arquivar. Então, é uma submissão não finalizada, mas passaram-se 6 meses desde a decisão de revision. E o outro cenário é quando foi dada uma decisão de revision, o autor começou o envio do rascunho e não finalizou depois de 6 meses. Então, se ele recebeu decisão minor ou major revision, iniciou o envio, mas não finalizou. Se ele deixar lá por 6 meses, também o sistema vai arquivar. Então, são 2 casos onde a avaliação não foi finalizada, mas que passaram-se 6 meses desde a última ação, vamos chamar assim, né? A ação de decisão ou, né, da parte do autor. Então, novamente, esses dados, esses períodos não podem ser alterados para mais, somente para menos. É mais do que suficiente, né? Se 6 meses o autor não fez nada, é melhor mandar uma nova submissão mesmo. Vinícius aqui da RLAI. Bom dia. Aproveitando essas melhorias nos diversos tipos de relatório, gostaria de perguntar algo não previsto no documento mais recente da atualização do sistema, relativo à funcionalidade de envio de e-mails em massa, tá? O broadcast. O sistema tem apresentado falha constante nessa funcionalidade, creio que em virtude do alto número de usuários cadastrados e tempo de resposta do sistema. Vocês têm alguma informação sobre isso? Então, isso aconteceu com outro periódico recentemente, e num passado não muito distante, acho que foi ou nesse ano ou no ano passado, esse envio teve problemas.
quando nós não temos nenhuma informação do tipo, o Scholar One não comunicou a gente de que está com problema essa função, mas é, eu creio que esteja, porque você está relatando e também outro periódico relatou. Nesses casos, o mais indicado é entrar em contato com eles, porque eles vão dar o suporte necessário e principalmente porque se muitas pessoas reclamarem, eles vão tratar como um problema geral e vão corrigir e tal. Então pode ser que aquele problema no passado que eu comentei não tenha sido corrigido totalmente. O que eu vou fazer é, na próxima reunião que eu tenho com a Clarivate, que vai ser semana que vem, vou comentar que isso tem acontecido, está acontecendo, e ver o que que eles, se eles têm algum posicionamento. Mas esse problema não é novo, né? E sugiro que entre em contato, abra um chamado lá no suporte, porque a gente aqui não consegue resolver, né? É um tipo de problema que está além de mim, da Carol, a gente não consegue resolver. Então, isso tem que ser reportado para eles mesmo, mas eu vou comentar isso semana que vem. Marlene, da Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences. A Cielo já sabe até quando o Scholar Run ficará gratuito? Não, não sabemos. A gente, como acho que a situação é a mesma desde a última vez que eu comentei, né? Então a gente tem aí mais 3 anos. Então esse ano foi aí 2024, 2025. Então até 2025 é, a gente está seguro, assim, né? Pode ser que se alguma coisa muito ruim acontecer no cenário econômico, enfim, apoio ao Cielo, nunca se sabe, né? Que isso se mude, por exemplo, ano que vem. A gente tenha que fazer um plano de contingente, de emergência aí para migrar todo mundo, mas não é algo que a gente está prevendo. Só que isso não depende só da gente, né? Existem fatores externos ao Cielo, né, que a gente não tem controle. Quando eu falo externo, é econômico, né? Político, econômico, que a gente não tem controle e que é sempre uma possibilidade de ano que vem acontecer alguma coisa muito ruim e que a gente seja forçado a migrar todo mundo de uma forma muito rápida e seria muito traumática fazer isso. Mas o plano é manter essa gratuidade até o final de 2025. No ano 2025, a gente vai reavaliar isso, mas não muda a nossa posição de parar de oferecer o Scholar One de forma gratuita, tá? O que a gente vem falando de usar o JS, de ser alternativa, porque ele é gratuito, porque ele é um sistema de código aberto, porque ele vem melhorando, tudo isso a gente continua firme e forte. O Scholar One, ele tem essa característica de a gente não conseguir garantir a longo prazo, ele é um software proprietário, vocês não têm numa eventualidade de o Cielo não ter mais contrato com a Clarivate, vocês deixam de ter acesso ao site, o site pode ser apagado. Tudo isso não é legal, né? Então, são coisas que a gente precisa ter enfim, caminhar para um cenário melhor para que vocês tenham mais sustentabilidade. Então, nós não sabemos com certeza, mas a ideia é até o final de 2025, tá? Por enquanto, se nada mudar, assim, o plano é esse. Porém, já a gente sempre vem reforçando isso. Na medida do possível, a gente pede que vocês já avaliem a migração ao OJS. Muitos periódicos já estão fazendo isso, muitos já estão usando, já deixaram de usar o Scholar One e estão usando. Muitos não, vai, alguns. Muitos eu estou sendo muito otimista. Alguns já fizeram isso e a gente não quer que seja feita as coisas às pressas e, né, enfim, da pior forma possível. Então, estamos deixando muito claro a situação, o cenário, para que vocês se planejem em relação a essa migração. Lembrando que migração, já expliquei no último encontro nosso, quem quiser reveja, não serão migrados dados. Quando eu falo de migração, é parar de usar o Scholar One e começar a usar o JS.
Não tem migração de dados de uma plataforma para outra. São plataformas totalmente diferentes, é água e óleo, não, os dados não são compatíveis, então não vai acontecer migração de dado, tá? É, Tem uma pergunta aqui que chegou depois, sobre a vinculação, da Laiane, sobre a vinculação do ORCID, nós, da Polímeros, temos observado certos erros aos autores realizarem isso. Estamos pedindo para os autores estarem em contato com a Clarivate, que costumam resolver o problema prontamente. Legal. Tá certinho, tem que fazer isso mesmo. Eu só fiquei na dúvida se o problema tá no login, né? Porque a pergunta aqui foi sobre o login. Ou sobre aquele vínculo do ORCID que é feito quando o autor vincula o ORCID no sistema mesmo, que não está relacionado ao login necessariamente. Realmente, essa questão do ORCID, ela dá alguns problemas. A gente suspeita que é por conta de contas que foram desativadas no passado. Tipo, a conta existia e aí vocês expiraram todos os papéis, por exemplo, e aí a conta sumiu, a conta sumiu, né? Porque assim, nunca expirem todos os papéis. A gente já falou isso mais de uma vez. Deixem sempre o papel de autor, mesmo que a pessoa não é autora, ela não vá submeter trabalho. Se você expira todo o papel, aquele usuário fica inencontrável, ele fica inacessível, ele não, nenhuma busca localiza, a gente não localiza, só o Scholar One localiza. Então, nunca expirem todos os papéis, né? Aquele hard end, nunca preencham hard end para todos os papéis. Deixem sempre no mínimo de autor. E eu tô achando que esses casos de ORCID é porque já existe uma conta lá na base, em algum lugar, e aí pode dar algum conflito, tal. Mas pode ser outro motivo. Esse caso de erro do ORCID, a gente também não tem controle, não tem autonomia para resolver, então tem que fazer igual a Laiane, abrir um chamado no Scholar One e eles resolvem prontamente. E é importante vocês fazerem isso, porque quanto mais pessoas reclamarem, mais eles vão vendo que é um problema generalizado e eles têm que tratar um problema para tratar a causa e não ficar tratando os sintomas, né? Então, é importante vocês reportarem mesmo. Bom, acho que as perguntas foram respondidas. É, a gente aguarda, então, que após esse nosso encontro tenha uma maior movimentação de vocês em relação às práticas de ciência aberta no Scholar One. Eu não comentei a prática de mudar o duplo cego ou duplo anônimo para somente anônimo, porque isso é uma coisa um pouco mais polêmica, mas também é uma coisa que é uma ação que pode ser feita. E, enfim, então a gente espera. Ai, tem pergunta nova aqui. Luciano, essas revistas que já migraram, transferiram usuários, alguma dica? Não transferiram usuários. Elas começaram do zero lá. É, Transferir usuário também é outra coisa que, enfim, é meio. Não sei até que ponto isso é legal, porque é importante também a revista fazer uma limpa dos usuários, né? Enfim, e cadastrando eles aos poucos, tal. Então, eu tenho minhas dúvidas sobre essa importação de usuários. Eu acho que ela é muito boa quando o periódico faz uma curadoria prévia e não simplesmente pegar um banco que tem trocentos avaliadores e que, sendo que muitos deles já não atuam mais ou nunca respondem, enfim, e alguns até faleceram. Então, esse tipo de importação, assim, é meio que feita sem uma curadoria, eu acho que não é muito interessante. Por que que você vai importar pessoas que não são mais ativas, né? Mas se for uma base de dados de usuários que está bem certinha, redondinha, a gente pode sim fazer essa importação. Tem plugins que fazem isso no JS e a gente pode fazer. Apesar que o nosso JS ele tem muitos usuários e se já existir usuário, pode dar conflito, tem que ver direitinho como é que a gente faz isso, porque a conta já existe, aí precisa ver se o que que faz, se mescla, isso eu não tenho essa resposta agora, tá?
mas isso é uma coisa que a gente pode estudar se a demanda surgir. Chegou mais uma aqui da zootecnia. Aqui na RBZ pretendemos mudar a política de avaliação de duplo para single, né? De duplo para somente anônimo. Existe alguma configuração? Sim, existe. Isso quem faz também somos nós do Cielo, vocês não podem mudar. E a gente muda isso muito rapidamente, é bem tranquilo. E manda e-mail para a gente que a gente altera. Cláudia Moral, da ABO. Na BO tivemos vários problemas com a vinculação do Orchid e também enviamos para o suporte Scholar One. Muito bem. Comentaram lá embaixo. Carol aqui a 1000 por hora. Vinícius, temos muitas contas antigas, mais 17 mil contas. Pois é, né? Porque vocês usam o Scholar One desde 2012, acho. Seria interessante possibilitar algum tipo de limpeza, até para resolvermos problemas de erro no tempo de resposta do sistema. Olha, o Scholar One não tem função de limpar, assim, mas existem recursos que vocês podem fazer. Por exemplo, se você exportar uma lista de pareceres dados, pareceristas, né? Você consegue fazer uma ordem assim por quantidade de pareceres dados. Então você consegue ver quais pareceristas já emitiram pelo menos um parecer. Já é algum indicativo de que a pessoa atuou pelo menos uma vez. Quem nunca atuou, né? Aí dá para fazer outro filtro. Ah, quanto tempo que você, de quando é o seu cadastro? É muito antigo? Pô, você nunca atuou, então não faz sentido você continuar com a gente. Ah, se é um usuário mais recente desse ano, talvez é melhor manter ainda, é muito cedo para excluir. Então, porque lembre, no JS, se vocês forem fazer essa exportação, não vai ser por Excel. Então, os dados, eles não necessariamente interessam estar certinhos no Scholar One, mas sim numa planilha Excel. Então, enfim, porque fazer essa limpa pelo sistema é um pouco trabalhoso. Ir lá, entrar cadastro por cadastro, expirar, é uma coisa que demora. Não tem uma ferramenta que faça isso. Vocês podem sugerir lá naquele site de ideias Scholar One e ver como que a comunidade reage. Mas pensando nessa exportação, nessa migração aí de usuários, é, fazer pelo Excel é um caminho, porque você consegue filtrar por atividade, quem mais contribuiu para vocês. Como eu poderia usar algum filtro no broadcast? Não entendi, porque o broadcast tem filtros fixos, então não dá para você fazer filtros diferentes daqueles que já estão lá. Então, as opções que estão lá são as que estão disponíveis para o broadcast, tá? Não dá para criar novos filtros. Acho que é isso, né, pessoal? Bom, a gente passou também um pouquinho do horário, mas isso foi porque vocês estão bastante participativos, agradeço. Então, a gente espera que tenha uma movimentação em relação à ciência aberta no Scholar One e agradeço a participação. é, o nosso próximo encontro sobre Scholar One deve ser somente no primeiro trimestre agora de 2024, quando sair a versão nova, tá bom? Então é isso, muito obrigado, desejo um bom dia para vocês, bom resto de semana e até a próxima.